Boa tarde, queridos irmãos da Seara Espírita, ao Grupo Espírita Fraternidade. Nos encontramos novamente para conversar um pouco sobre o livro Pão Nosso, lição de número 173, Como Testemunhar. Mas antes, oremos. Que Jesus nos abençoe com seu abraço fraterno, com seu amor imenso, nos envolvendo sempre para que possamos abrir os nossos corações e compreender o seu evangelho de amor, nos ajudando a seguirmos adiante na nossa jornada evolutiva. Agradecemos esses momentos em que podemos refletir, Senhor, sobre a tua boa nova. E assim, com a permissão dos bons espíritos, sobretudo Deus, nosso Pai, nós iniciamos a nossa palavra dizendo graças a Deus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse trecho trazido por Emmanuel, cujo título é Como Testemunhar, e retirado de Atos capítulo 1, versículo 8, essa breve mensagem que diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui é o Cristo convocando, para que todos nós nos unamos a Ele no seu Evangelho, na sua Boa Nova, como testemunhas. E então nosso querido Emmanuel começa a sua explicação dizendo assim: realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. Aqui tem dois trechos que precisamos destacar. Jesus como Salvador do mundo, Jesus o Messias enviado, o Cristo, e que temos que considerar como nosso irmão maior, ou aquele Espírito puro que veio à Terra para nos ensinar sobre Deus, e qual o caminho para chegar a Deus. Por isso, o próprio Cristo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, temos que seguir os passos e as orientações do Cristo. O Cristo, Espírito puro, que já era um Espírito puro antes da própria concepção do planeta Terra, ou seja, há bilhões e bilhões de anos. Por isso nós temos que ter a consciência da grandeza do Mestre. Esse é o primeiro item que nós precisamos entender. Segundo, contribuição daqueles, ou seja, nós que decidimos seguir o Mestre, ou seja, o Cristo nos convoca para que nós possamos contribuir na tua seara. Então, esse chamado, esse chamamento para que a nossa contribuição, ou seja, o nosso testemunho como seguidores do Cristo. E então, Emmanuel continua dizendo assim: o Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos, testemunhas, em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação. Friso meu destacado, sem educação. E a educação exige legiões de cooperadores. Olha só que interessante. Aqui nós precisamos destacar bem a questão da educação. E para isso, nós recorremos à origem da palavra educação, que vem do latim educare, que é um derivado das palavras ex ou ex, que quer dizer fora ou exterior, e ducare, do sere, que tem o significado de guiar, instruir, conduzir, que daí nós obtemos o significado literal guiar para fora, ou trazer para fora. Olha que interessante. Outro dia eu assisti uma palestra do nosso irmão Catarino, e ele explicou muito bem essa questão da educação,
né? E eu achei perfeito. Nós precisamos trazer para fora. O educar é trazer para fora. Então, nós temos conhecimentos, adquirimos conhecimentos, instrução, né? Então, esses conhecimentos vêm para dentro de nós. Nós lemos, absorvemos. Quando ele sai de nós, quando ele vai para nós, em formas de atos, pensamento, condução, né? Atitude, então nós nos educamos. Estamos educados. E para seguir como testemunha do Mestre, nós precisamos nos educar. Então ele fala, o aprimoramento da alma sem educação é impraticável. Não tem como. Então nós precisamos, absorvemos a instrução, o conhecimento, tudo aquilo que a doutrina nos traz, que é maravilhoso, aliás. Todos esses conhecimentos, saber sobre a pluralidade das almas, sobre a reencarnação, vamos dizer assim, né? Os mundos habitados, a vida no mundo espiritual e tantos conhecimentos, a mediunidade, né? A capacidade, o fluido, mas tudo isso tem que ter um sentido maior quando cala dentro do nosso coração, para que toda essa instrução, quando ela sai, como ela sai. Então, todo o conhecimento tem que me servir para que nós possamos nos modificarmos e nos transformarmos, né, em pessoas melhores, em indivíduos com virtudes, né, com humildade, né, bondade, o indivíduo que pratica ou exercita o amor fraternal, respeitando as criaturas, os seus irmãos, né? Então, tudo isso tem que vir para dentro de nós para que nós possamos compreender, e quando isso sai na forma de educação, nós estamos nos educando, né? E aí nós vamos contribuir para o Mestre na tua seara, né? Através desses exemplos, daquilo que nós praticamos e como nós agimos no nosso dia a dia. Então, como é a nossa ação? Como é a nossa conduta? De tudo aquilo que a gente tem aprendido. Repare que aí exige de nós, né, uma conduta. Não podemos continuar agindo de forma errada se a gente já sabe ou tem consciência, né, do certo. Não somos mais ignorantes. Nós sabemos que essa vida material é passageira e que os recursos que nós dispomos aqui têm um objetivo. E não estamos aqui para correr atrás desse recurso, angariar esses haveres. Então nós já temos a consciência disso. E a partir daí, qual que é a nossa reflexão? Né? Se nós já temos a consciência, então o que eu tenho, né, dos meus recursos, o que eu posso fazer em favor do meu próximo que tem muito menos? Né? Esses recursos, não vou nem nominar, porque são os mais variados possíveis, né? Tanto do cabedal intelectual quanto materialmente mesmo dito, né? Então, daquilo que nós dispomos e de que o nosso próximo não dispõe, o que nós estamos fazendo? Qual está sendo a nossa conduta? Isso somente um pequeno aspecto do que nós podemos trazer. Então, a palavra educação. Precisamos nos educar. Conhecimento, instrução, trouxe para dentro. Agora vai sair. Na forma de educação. Vai para fora. Né? Como diz aqui, o literal da palavra trazida do latim. E o nosso irmão continua também em um ponto que é muito interessante, que fala assim: contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, olha só, com vistas à escola religiosa. Título religioso
não quer dizer nada. Indispensável é a obtenção das bênçãos do alto por intermédio da execução de nossos deveres. Olha só que interessante. Execução dos nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Olha só que interessante o nosso dever. Aí eu fui pegar do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, que fala o dever. É um item um pouco estudado que deveria ter mais atenção. Mas olha que interessante. O dever é o mais belo laurel da razão, dentre outras observações que eu achei muito interessante. E mais uma. O dever é o guardião da consciência. Olha só que interessante para a gente poder refletir um pouco. O guardião da consciência. Às vezes, nós não temos o sentimento desenvolvido, que é a ponta, o ideal, que nós estamos buscando. Desenvolver os nossos sentimentos de real amor fraternal pelo nosso próximo, né? Amor universal, fraternal, como do Cristo, né? Mas nós temos a nossa consciência e o dever é a obrigação da consciência. O que quer dizer isso? Como eu já havia citado há pouco, nós temos a consciência trazendo um corolário da missão da riqueza, do próprio Evangelho. Qual a missão da riqueza, como está lá no Evangelho? Prover a miséria. A missão da riqueza é prover a miséria. Então, onde há riqueza, aqueles que são os seus detentores têm que usar esses recursos para prover onde há miséria. Quer dizer que você vai dar esses recursos, mas você vai trabalhar eles em favor da humanidade, daquela cidade ou daquela região que precisa daquele recurso, né? Você vai utilizar esse recurso em favor daquela região, né? Agora, trazendo, né, para o resultado desse dever que nós temos. Às vezes nós não somos possuidores dessa riqueza, mas nós temos a obrigação de prover a miséria com aquilo que nós temos. O recurso que nós temos, com ele nós temos a obrigação de prover a miséria. É um dever nosso. Então eu tenho a obrigação de ajudar aqueles nossos irmãos que estão desprovidos. E aqui nos traz Emmanuel, né, a necessidade de execução dos nossos deveres. Por que é o dever e não é o sentimento? Porque o sentimento nós estamos buscando. E quando nós já adquirimos esse sentimento, esse dever é executado de uma forma totalmente espontânea. Mas enquanto não adquirimos, nós temos o dever de agir. Até que um dia essa ação vai ser automática, pelo amor que nós tivermos conquistado, né? E a compreensão do bem maior. Na medida que nós vamos eliminando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e vamos conquistando humildade, amor fraternal, compaixão, solidariedade, as nossas ações vão ser naturalmente em favor do nosso próximo. Mas enquanto ainda não conquistamos, porque não podemos ser hipócritas de achar que já somos. São espíritos que já conquistaram isso, espíritos evoluídos, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá,
nosso querido Divaldo, Chico Xavier, mas nós estamos buscando, e essa busca se dá pelo dever, pela nossa obrigação de fazer o certo, guardião da nossa consciência. Então nós temos a consciência que devemos agir de forma correta, a obrigação de fazer o certo. Que interessante o dever, que nos norteia para isso. Olha só que interessante que eu fui buscar em uma música de Roberto Carlos. Nossa, como uma música do Roberto Carlos pode falar sobre isso? Às vezes nossos irmãos artistas nos trazem muitas coisas que nós não compreendemos, mas deve uma análise. Vamos ouvir. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. De uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Agora eu convido meus irmãos para a gente fazer uma análise rápida aqui do que está dizendo essa música. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Olha só, as ilusões, aquilo que a gente pega do mundo que é passageiro, que não tem valor, né? Então, se a gente se apega àquela felicidade que vai passar, né? E isso nos distrai. O que pode acontecer? Você pode morrer na solidão ou ficar maluco. Nós não vemos isso acontecer algumas vezes com nossos irmãos que têm muito poder aquisitivo? Repare. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. A nossa vida é feita de escolhas. E aqui eu trago porque é uma escolha. Ser testemunho do Cristo é uma escolha. É saber viver. Porque esse saber viver vai nos trazer ali, como diz a sabedoria do artista, né? Ou a gente escolhe, né, as coisas efêmeras da vida, muitas vezes que vão nos levar por caminhos tristes, né, solitários, ou a gente escolhe as verdades daquilo que a gente já conhece. Para isso, nós temos que seguir a nossa consciência. E às vezes nós temos que fazer escolhas, né, saudáveis, por mais difíceis que sejam, como está dizendo aqui no início da lição trazida por Emmanuel. E, para concluir a nossa palavra de hoje, de acordo com a colocação de Emmanuel, diz assim: conclusão. Sem a recepção dos recursos que nos identificam como trabalhador divino, sem a possibilidade de refleti-lo para o próximo. Olha que interessante.
refleti-lo para o próximo. Nós temos que ser um reflexo do que vem do alto para o nosso próximo. Ou as orientações, ou o educar, trazer, trouxemos para dentro e refletimos para o próximo através dos nossos atos, da nossa conduta. Em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho. Então, aquilo que nós aprendemos através do Evangelho, tudo que o Cristo nos ensinou através dos seus exemplos e que até hoje trabalha, então nós temos que refletir isso, trazer para nós, combater as nossas imperfeições, como diz também na mensagem do Bom Espírito, aquele que combate as suas imperfeições, porque nós estamos ainda na caminhada, como trabalhadores da última hora, buscando o nosso aprimoramento e, na medida que nós vamos combatendo o nosso egoísmo, nós vamos ganhando em amor ao próximo. Essa é a balança. Podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã. Mas sem isso, não somos testemunhas do Cristo. Mais uma vez agradecemos a todos a oportunidade desses momentos de reflexão do Evangelho do Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar aos nossos lares, em sintonia com os bons espíritos, aos lares de todos os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus.